Dalbert na lateral esquerda, Juliano no meio, William Bigode no ataque. Soteldo indo para o Grêmio. Tem muita especulação no Santos, eu vou trazer as fontes para vocês se informarem um pouco melhor e não cair nos boatos da internet. Salve, salve, torcedor santista, eu sou o Luiz Oshiro e esse é o canal Oriente Santista. Vou trazer para vocês aqui algumas novidades, principalmente as oficiais sobre o Santos. O Santos que está tentando se desfazer de muitos jogadores que estão com salários muito altos e não devem ficar para 2024 por causa do baixo orçamento. E também tem alguns jogadores chegando com salários um pouco menores para compor o elenco ou até para fazer parte do time titular que vai disputar não só o Paulista, mas a Série B de 2024. Falando nisso, os nomes que estão sendo especulados, para mim, são muito bons, até surpreendentes em alguns setores, tá? Tô com um pouquinho de barulho de vento aqui, se estiver pegando barulho aí, é porque tá uma ventania lá fora e a janela tá balançando aqui, mas tá um vento bem forte, tá bem frio hoje aqui no Japão, né? Bom, enfim, vamos falar primeiro de quem fica, né? Tomás Rincon. A gente fala, né? Quem quer, quem tá com vontade, quem quer se dedicar, dá um jeito, né? Rincon que tem uma carreira espetacular pela Europa e deve ter feito seu caixa, né? Seu pezinho de meia, né? E agora ele tá querendo, na verdade, fazer com que o Santos volte ao lugar de onde não deveria ter saído. Se tem um cara nesse elenco todo que não merecia passar por tudo que passou nesse fim de 2023, era o Tomás Rincon. Isso aqui é um símbolo de liderança, de experiência, de dedicação, não só física com o próprio corpo, mas também de ajudar os companheiros, né? Um cara que sentiu o rebaixamento e quer fazer com que o Santos volte, né? Então, aqui ó, a manchete do site oficial do Santos: Rincon fica no Santos Futebol Clube. Dentro da nova política salarial do clube, a nova gestão do Santos, que começará oficialmente dia 12 de janeiro, garantiu nesse sábado a permanência do volante venezuelano Tomás Rincon para a próxima temporada. Começará com a disputa do Campeonato Paulista de 2024. Numa demonstração, isso aqui é muito bom, hein? Numa demonstração de comprometimento com o momento do clube, o venezuelano aceitou reduzir seu salário para permanecer na equipe, confiando no projeto que prevê principalmente o retorno à Série A. Eu acho que essa nota não só comunica ao mercado parem de falar com o Rincon porque ele não vai sair, mas também manda uma indireta que para mim é muito importante. Senhor Jean Lucas, Marcos Leonardo, Soteldo, Felipe Jonathan, tantos outros com salários altos, né? Mendonça principalmente. É um recado. Quer ficar? Dá para dar um jeito. E olha só como a gente pode noticiar, olha como você pode ganhar moral, não só com a torcida, mas com todo mundo, com imprensa, com todo o meio esportivo, né? Sobre o comprometimento que o jogador tem com um clube ao qual ele não conseguiu fazer com que não caísse. Isso aqui para mim é muito importante, tá? Uma jogada de mestre da diretoria ao divulgar, né, que ele tá aceitando reduzir para confiar no projeto. Isso aqui é um recado muito importante, porque na hora que apertar o calo, a gente sabe que os jogadores vão dar linha. Um exemplo disso é o Mendonça, é o Messias, que lá no Ceará, quando o Ceará caiu, a primeira coisa que eles fizeram foram procurar um clube de Série A, que foi o Santos, para continuar na primeira divisão, né? O Ceará continuou na segunda, ou seja, fez falta, né? Messias, Mendonça na Série B fizeram falta para o Ceará, né? Além disso, a gente tem aqui, vamos lá, falar sobre Soteldo, tá? Santos encaminha empréstimo de Soteldo para o Grêmio. O atacante não vai permanecer na Vila Belmiro para disputar a Série B. É o que eu acabei de falar, né? Quem quer dar um jeito. Então, o Soteldo, como ele não vai aceitar reduzir os seus vencimentos, ele vai acabar jogando no Grêmio. Pelo que eu entendi na matéria, não fala nada de valores, tá? Sobre o Grêmio pagar alguma coisa para o Santos, ou sobre ele assumir parcelas, né? Ou sobre dar jogador para o Santos em troca desse empréstimo. Pelo que eu entendi, o Santos está confiando no rendimento do Grêmio, de emprestar o Soteldo e fazer o Soteldo jogar num time de qualidade, como foi em 2019. O Soteldo ele jogou num time de qualidade que era o time do Sampaoli, acabou indo muito bem e foi vendido. O Santos não pagou, obviamente, né, o Huachipato, né, recebeu o dinheiro e não repassou na época do Pérez, mas o Santos acaba conseguindo mais uma vez com que o Soteldo jogue num time de qualidade e seja uma vitrine na Série A. Se no fim de 2024 o Soteldo estiver em alta, eu acho muito válido fazer a venda do jogador, porque é talvez a última chance de vender o Soteldo. Então eu acho que o Santos está fazendo certo em emprestar para fazer o jogador se valorizar e no fim de 2024 fazer dinheiro com ele.
E aí, além de tudo, ainda pagar as parcelas que são devidas ainda, né? Então paga as parcelas, rende um pouco e ainda se livra do salário e de um futuro problema, que para mim só todo é um problema, tá? Disciplinarmente, o Soteldo traz muitos problemas para o Santos. E com certeza o Rincon não vai durar tanto tempo assim. O Rincon, no máximo, chega até o fim de 2025, pela idade dele. Tudo bem que a gente tem um exemplo do Zé Roberto, que foi um baita exemplo de que se cuidar, consegue se manter por um bom tempo. Mas eu acredito que a chance do Rincon acabar se aposentando daqui 1, 2 ou 3 anos no máximo é o gatilho para o Soteldo dar uma entortada de novo, que eu acho que foi o Rincon que fez isso. O ponto positivo é que lá no Grêmio, talvez seja o único clube do Brasil que aceitasse o Soteldo da forma que ele é. O Renato Gaúcho é um cara mais boleiro, é um cara que dá mais liberdade para os jogadores, que resgata alguns jogadores, que entende essa parte da boleiragem e tal. Eu acho que pode dar bom sim o Soteldo lá e vai fazer uma boa vitrine para o Santos, né? Não só para vender para fora, para vender para o próprio Grêmio, porque tem valor de compra fixado, né? Então a chance é bem grande do Santos fazer dinheiro. Trivela. Santos busca solução para o trio que recebe 20%. Cara, 20% da folha salarial são 3 jogadores. Isso aqui para mim é inacreditável. Inacreditável. Bom, a gente tem aqui já, né, o spoiler, né, de Morelos, Jean Lucas e tem mais um que para mim é surpreendente, tá? Bom, Morelos não deve permanecer, não deve ser problema, porque tem a cláusula, né, de romper o contrato quando o Santos acontecesse o rebaixamento. Infelizmente aconteceu, o Santos foi rebaixado e o Santos está esperando com que o Morelos acione essa cláusula, porque é um absurdo, mas a cláusula é só para o Morelos, não é para o Santos. Então, se o Morelos quiser continuar recebendo quase 1 milhão por mês, é só ele continuar, ele não precisa ir embora. E o Santos vai ter que pagar o salário. Para mim é uma loucura o que fizeram aqui nesse contrato. Se você coloca uma cláusula para um lado, ele tem que estar para o outro também. Não existe isso de uma cláusula unilateral. Mas o Santos está esperando com que o Morelos consiga um contrato para a Europa e acione a cláusula para ir embora, né? Apesar de eu achar que ele tem muita qualidade, só estava fora de forma, sem ritmo, se lesionou, não teve muita sorte, vamos dizer assim. Jean Lucas ficou marcado por causa dos últimos jogos, né? O desempenho dele no fim do campeonato foi um negócio assim. Não dá pra entender. Não dá pra entender o que aconteceu com o Jean Lucas. Eu ainda acho que foi muito na questão tática. Eu acho que ele não é um protagonista. Ele é um carregador de piano. É aquele cara que ele é a roda dentada que faz a máquina girar. Então não dá pra contar ele como um protagonista. E foi o que o Santos achou que ele seria nessa reta final. Então, se ele é um cara que faz parte de um time que já tem bom rendimento, eu acho que ele consegue render bastante. Mas para ele ser o cara do time, eu não acho que ele dá certo. Acho que ele sente a pressão e que ele não consegue segurar isso tudo sozinho. Então, Jean Lucas, por salário alto, é capaz de que ele saia para um outro clube. E Furt, inacreditável. Furt recebe um salário altíssimo. Eu não achei por tudo que foi mostrado, né, dele querer ir para o Santos, dele romper o contrato lá no México, dele pedir para ser dispensado, né, dele chegar no Santos sem nem saber se tinham centroavantes ou não para disputar a posição com ele simplesmente só olhou, Santos, tô indo, foi embora. Eu achei que o salário dele fosse mais baixo, mas é um dos maiores do elenco. Inacreditável isso, cara. Ele deve receber mais que o Marcos Leonardo, inclusive, né? O Furt, na verdade, o Santos está conversando para ver se consegue renovar e baixar o salário do Furt, porque ele é um cara que pode ser muito importante. Na minha opinião, pode ser o cara do ataque. Eu acho que se ele ficar no Santos, ele deve, com folga, conseguir uma artilharia na Série B, que é um cara de muita qualidade, de muita imposição física, que é o que a Série B pede. Jogo aéreo, é um cara que bate muito forte na bola, chute de fora da área, que é o que falta no Santos. Então, para mim, ele é um jogador completo para a Série B. E é um jogador de bom nível. Eu comparo muito ele com a situação do Cano, né? Ninguém conhecia o Cano, e aí de repente chega o Cano com mais de 30 e tantos anos lá no Vasco, rende muito. Quando todo mundo achava que ele já não ia render mais, ele vai pro Fluminense, rende mais ainda, mesmo com quase 40. Então, para mim, o Furt se encaixa nessa mesma situação e eu gostaria muito que ele ficasse. Mas é um dos maiores salários. Só vai ficar se fizer como o Rincon fez, né? Tomara que ele também queira fazer isso, porque é um cara muito importante, muito comprometido, a gente já percebeu isso. Tô aqui na página do Twitter do De Olho no Peixe, porque aqui a gente tem. Eu confio muito, tá? No Felipe Camargo. Eu acho que ele tem fontes espetaculares, ele tem um comprometimento muito grande assim com a verdade. É um dos caras que eu mais confio. Está se tornando um amigo nesse meio aí, nesse pouco tempo que eu tenho de internet. E eu confio bastante aqui nas notícias que estão colocadas aqui, tá?
O lateral esquerdo, Dalbert, ele tá no Internacional, né? Já foi da Inter de Milão, jogou na Europa. É um cara que, na minha opinião, é surpreendente que ele aceite jogar a Série B, por mais que ele não esteja bem no Inter. Eu acho que é um lateral de muito mais qualidade do que a gente tem até agora. Então, se chegar, vai ser uma baita contratação para lateral. Para mim, arruma a lateral esquerda. Aqui, né, Soteldo saindo, indo pro Grêmio, o que a gente já acabou de falar. Oficialmente, a permanência do Rincon também a gente acabou de falar. E aqui a notícia que para mim é a principal, tá? O William Bigode tá acertando com o Santos. E também o meia Giuliano, né? Giuliano que estava no Corinthians. Para mim é surpreendente, tá? Giuliano, porque o Giuliano não recebia quase 1 milhão por mês no Corinthians. É um salário muito alto. E mesmo assim ele tá acertando com o Santos. Para mim é surpreendente isso. A gente tem aqui então Giuliano, Bigode e o Dalbert, né? São os nomes mais fortes aí para chegar no Santos nesse momento. E aí, além dessa nota do De Olho no Peixe, tem aqui a matéria também do Diário do Peixe, tá? Encaminha a contratação de William Bigode. O Santos encaminhou a contratação do William, né? 37 anos, atuou no Atlético Paranaense, estava no Fluminense, né? Ele não renovou e está livre no mercado. Eu acho que é um ótimo nome, tá? Principalmente para a Série B, eu acho que é um baita nome para o Santos, um baita nome. É outro também que sempre se mostrou muito comprometido, muito bem fisicamente, né? E é um cara que teve uma carreira espetacular, né? Dentro das suas limitações, né? Entre Palmeiras, Corinthians, Europa, Fluminense. Então é um cara que para mim é um nome muito bom. E se ele tá no Santos, para mim já é ótimo ponto, tá? Porque toda vez que ele joga contra o Santos ele faz gol. Então jogando pelo Santos, pelo menos a gente não vai ter ele do outro lado, né? Já é um ponto positivo. Enfim, essas são as notícias que a gente tem do Santos. Queria que você deixasse no comentário aqui. Você gostaria de ver essa dupla de ataque, ou trio de ataque, se o Furt ficar, né? Furt no ataque com o William Bigode e o meia Juliano servindo os dois. Rincon no meio campo junto com o Pituca. Dalbert na esquerda. É um time que, na minha opinião, está se formando muito bem, tá? Tá se tornando ali pelo menos a base desse time que está se formando para a Série B, para o Campeonato Paulista, para mim é uma baita base e é surpreendente que esses nomes estejam sendo cogitados. Você, o que você acha aí? Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para quando começar a live você receber notificação, tá bom? Deixe seu comentário que ajuda a engajar o vídeo também, não só o like, mas o comentário também deixa. Nem que seja eu gosto do William, eu gosto do Furt, mas deixa um comentáriozinho que ajuda bastante aí no engajamento do vídeo, tá bom? Um abraço para vocês, tchau, tchau.